Olá, estou aqui mais uma vez com a missão de conversar com vocês sobre o processo de educação cristã. Só que dessa vez o tema vai abordar o nosso desafio de educar a fé, de instituir a Academia da Fé, de instituir um ambiente onde a espiritualidade possa ser desenvolvida, onde a maturidade espiritual possa ser o resultado dessa sala de aula. Nós vamos hoje conversar sobre os desafios da educação cristã em tempos difíceis. Eu creio que todos vão concordar com esse tema. Enfrentamos tempos difíceis. Então vamos conversar sobre alguns desafios. Eu vou organizar a nossa conversa em cima de alguns desafios. Desafios da educação cristã em tempos difíceis. Para começar, o primeiro desafio que eu poderia compartilhar e apontar para vocês tem a ver com a compreensão da realidade. Ou seja, precisamos, como pessoas preocupadas com o aprendizado do outro, instituirmos um comportamento, uma atitude de perceber a realidade o tempo inteiro. Porque quando mexemos com o processo de aprendizagem das pessoas, esse processo ele é rico em sentimentos, emoções, dúvidas, certezas, aprendizagens e desaprendizagens. Primeira questão, portanto, para um educador cristão é entender o contexto onde aquele dia, aquela aula, aquela mensagem está inserida. Portanto, estamos em tempos difíceis, sim. E aí, a compreensão dessa realidade passa a ser o primeiro desafio do educador cristão. E aí precisamos, em João 16:33, ter a clareza de que esses tempos difíceis não podem ser para nós uma surpresa. Porque vemos assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, esse já é um exercício tão difícil para qualquer ser humano. Imagina você ensinar sobre ter bom ânimo em tempos difíceis, sobre viver verdadeiramente a paz. Primeiro desafio, a compreensão da realidade que nos cerca, a compreensão de todos os paradoxos, a compreensão dos gigantes que estão ao nosso redor. Gigante do tipo inversão de valores, gigante do tipo crise econômica, gigante do tipo crise na saúde, gigante do tipo a falta de conhecimento e a falta de um processo de aprendizagem que realmente faça diferença na vida das pessoas. Quando a gente tem a compreensão da realidade que nos cerca, imediatamente, naturalmente, no homem que somos, no ser humano que somos, nós teremos uma batalha, nós viveremos uma batalha. E sabe, gente, as batalhas mais importantes na vida são a que nós lutamos diariamente no silêncio da nossa alma. E se nós temos essa consciência como professores, como educadores, como mestres, precisamos ter a consciência de que as pessoas às quais temos a obrigação de deixar sinais, ou seja, ensinar, elas vivenciam a mesma batalha. Nós estamos sempre com nossos pensamentos permeando as nossas atitudes. O ser humano vive essa batalha, no silêncio da sua alma, e essa batalha acaba sendo a dor na alma com a necessidade do descanso da alma.
Nossos pensamentos, eles são tóxicos ou saudáveis? Esse é o primeiro desafio. Entendermos que é natural que no mundo haja aflição. Entendermos que é natural que nós, seres humanos, tenhamos esse conflito interno, vivamos essa batalha e entendermos como educadores, como instituir um ambiente que possa serenizar essa batalha, que possa ajudar as pessoas a identificarem quando os seus pensamentos são tóxicos ou saudáveis. Quando são tóxicos, eles precisam se transformar em pensamentos saudáveis. Por isso, estamos sempre vivenciando, né, uma busca de equilíbrio entre razão e emoção, entre sentimentos e as emoções que esses sentimentos nos causam. Esse primeiro desafio poderia nos remeter a pensar assim, mas eu não sou psicólogo. Lidar, interagir com sentimentos e emoções das pessoas que estão à nossa volta faz parte do nosso trabalho como mestres em educação cristã. Sim, precisamos então compreender claramente e na palavra o que significa esse tempo que nós estamos chamando aqui de tempos difíceis. Podemos também encontrar em Lucas 21:11 a seguinte questão: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Haverá ou já estamos vendo? Terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Haverá ou já estamos vendo todas essas questões, todas essas variáveis, essas circunstâncias nos cercando? A pergunta que precisamos fazer agora no segundo desafio é identificar que sentimento gera no ser humano diante dessa constatação. Medo? Medo? Devemos ter medo? E aí encontramos em Mateus 24:6 a Bíblia nos respondendo: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Portanto, primeiro desafio, compreensão da realidade. Segundo desafio, identificar o sentimento ou os sentimentos que as pessoas têm, nós temos, diante da constatação de uma realidade, tempos difíceis. Terceiro desafio, já que é natural que o ser humano sinta medo, como ensinar as pessoas a eliminarem o medo e aumentarem a fé. Terceiro desafio, portanto, é identificar o que ensinar em tempos difíceis. Aprender sobre a fé é um desafio, precisamos nos render realmente à soberania de Deus. E como seres humanos, muitas vezes a gente inverte essa autoridade espiritual. Terceiro desafio, precisamos identificar o que ensinar. E o que ensinar verdadeiramente passa a ser um currículo que precisa estar presente nesse processo de educação cristã em tempos difíceis. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 1:5. Esse terceiro desafio, portanto, quando a gente pensa o que ensinar, é aprender sobre como absorver, sobre como ter realmente esse sentimento de consolação, de crença, de tranquilidade, de serenidade, de rendição completa. Não é um exercício fácil, nem para se viver como ser humano,
muito mais difícil ainda para usarmos como currículo nas nossas aulas de educação cristã. Mas uma coisa eu aprendi: a gente vive o que é, a gente ensina o que faz, a gente ensina o que é. O exemplo realmente é um tremendo instrumento didático. Então, diante disso, nesse terceiro desafio, que é identificar o que ensinar, é importante mostrarmos no nosso cotidiano, na nossa forma de ver a vida, o que é viver na dependência de Deus. Porque precisamos cada vez mais ensinar que não devemos temer. E encontramos também em Salmos 112, 6 a 7, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Veja só, queridos, queridas, professores de escolas bíblicas, professores de educação cristã. Viver a maturidade cristã é viver realmente pela fé, é não temer mais notícias. Bonito no discurso, mas no dia a dia é que nós provamos o tamanho da nossa fé. Por isso, cotidianamente, diariamente, oramos e pedimos a Deus para aumentar a nossa fé. E é isso que precisamos ensinar. Não temer. Identificar o que ensinar. Ensinar a não ter medo. Ensinar que saúde espiritual e emocional resulta da batalha entre o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então, há que se promover um ambiente onde as pessoas possam se colocar, possam compartilhar os seus sentimentos, porque esses sentimentos vão ditar os pensamentos. E sentimentos ditam pensamentos, pensamentos ditam a fala. Ou muitas vezes o silêncio. Então, a educação cristã em tempos difíceis é ensinar o tempo inteiro a cada pessoa que faz parte da nossa sala de aula que razão e emoção é fundamental. Ensinar que o propósito maior tem a ver com Gálatas 5, de 22 a 23. Em qualquer tempo e em qualquer lugar, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Do que falamos até agora, a não ser domínio próprio, que necessita de todos esses outros frutos, de todos essas outras expressões do fruto que é a fé. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, não enganando a nós mesmos com relação à realidade que nos cerca. Sabemos que é natural que o ser humano tenha medo. E compreendermos que a nossa missão, que a nossa responsabilidade é ensinar domínio próprio em tempos difíceis. E por conta disso, agora, na segunda e última parte da nossa conversa, eu queria propor uma organização desse ambiente de educação. No mundo secular, nas escolas, eu represento uma escola que tem a sua organização curricular por princípios cristãos. E sempre que me deparei com esses estudos sobre os princípios cristãos aplicados à educação, para mim sempre ficou muito claro que nos processos educativos, na organização do currículo da educação cristã, esses princípios precisam ser conteúdos permanentes,
Porque nós temos lá a lição do domingo tal. O conteúdo, o tema é esse. Esse tema precisa estar ligado a um princípio. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês os princípios cristãos que precisam fazer parte do projeto educativo. E aí, esse seria o nosso desafio técnico, científico, organizarmos didaticamente esse ambiente de aprendizagem. Então vamos parar para pensar o que significa ser princípio, porque esse quarto desafio tem a ver com identificar o como ensinar. E o como ensinar é criar um conjunto de métodos, ferramentas e estratégias didáticas que realmente nos auxiliem a alcançar o objetivo maior, que é educar as pessoas a terem domínio próprio em tempos difíceis. Quantos e quantos temas podem fazer parte dessa meta que é desenvolver o domínio próprio, a serenidade, a tranquilidade, a rendição completa. Então vamos pensar o seguinte: o que significa princípio? É definido como origem, causa primeiro, aquilo que a gente sabe que precede qualquer situação. Princípio de tudo. Princípio também significa o contexto do ensino e da educação. Refere-se a um padrão de pensamento, um referencial básico. Ou seja, precisamos desenvolver um currículo com os princípios cristãos que sirvam como uma base curricular que possa fazer parte de uma mudança de mentalidade, ou seja, um padrão de pensamento, ou seja, um referencial básico, princípio. Também podemos pensar, num sentido figurado, um princípio também como uma semente, né? Como uma semente. E a isso me remete a usar a metáfora, né? Semente nos faz lembrar de semear, que nos faz lembrar de cuidar, de garantir um campo fértil. Então, o quarto desafio é basicamente esse: organizar um campo fértil para que esse processo de educação em tempos difíceis possa acontecer e que as pessoas tenham aprendizagem significativa diante disso. Então, vamos pensar assim: a semente, o todo da planta de forma embrionária. Olha como que a gente encontra a definição de semente. O todo da planta de forma embrionária, que irá se manifestar posteriormente. A planta inteira, uma árvore, tem todo o seu potencial dentro de uma única semente. Uma semente também tem caráter expansivo, pois se expandirá se tiver as condições de vida. Expandirá se tiver um campo fértil. Olha como esse quarto desafio passa a ser para nós uma necessidade de aprofundamento sobre os princípios cristãos como alicerce do currículo da nossa educação cristã. E eu gosto muito de pensar nessa analogia da árvore, porque na árvore a gente encontra todo um processo de aprendizado. E eu trouxe uma árvore aqui, que é a que eu costumo usar, e essa minha árvore, a gente pode entender aqui, olha, aqui embaixo são as sementes, ou seja, os princípios. Que princípios são esses? Vou apresentar para vocês. Primeiro princípio: soberania. Segundo princípio: caráter. Terceiro princípio: mordomia. Quarto princípio: individualidade. Quinto princípio: aliança, união. Sexto princípio: autogoverno, domínio próprio, autocontrole. E o sétimo princípio: semear e colher. Sementes. Sementes que farão parte desse todo, que é a necessária aprendizagem que, como cristãos, precisamos ter. Princípios. E aí, é claro,
cada princípio desse que eu citei precisa ser definido, precisa se transformar num vocabulário, num dicionário, numa pesquisa, em vivências didáticas, cada princípio desse. E por isso, como educadores cristãos, organizando o processo de educação cristã em qualquer tempo, em qualquer lugar, nós poderemos partir desses princípios e entender que aqui, né, no caule, aqui no tronco da árvore, eu tenho aqui a metodologia. Metodologia, ou seja, que métodos de ensino, que ferramentas didáticas eu vou utilizar para ensinar, para deixar sinais desses princípios na mente e no coração das pessoas. E aí a gente precisa, sim, entender o que é didática. Que didática é o caminho por onde ocorre o aprendizado. Que didática tem, em um dos seus elementos, metodologia. A pesquisa de estratégias de comunicação, estratégias didáticas, lúdicas, reflexivas, que realmente levem as pessoas a pensarem. Que métodos eu tenho que utilizar para ensinar esses princípios? E aí, você vai vendo os ramos acontecendo. Vários deles, eles podem se constituir no currículo. Currículo significa, né, pista de corrida. É por onde esses aprendizados acontecerão. Currículo é um conjunto de conteúdos, de conceitos. E a gente até utilizou o primeiro, segundo e terceiro desafio para trazer um pouco esse tipo de reflexão, os conteúdos que precisamos ensinar. Mas na nossa conversa aqui, a gente não consegue se aprofundar. Mas, de verdade, o que, como educadores cristãos, ensinando os princípios, as sementes, entendendo que essas sementes, lembrando o todo de forma embrionária, porque se realmente eu utilizar um bom método, organizar bem o currículo, eu terei os frutos plantados com essas sementes. E quais são esses frutos? Liderança servidora sua, ensinar as pessoas a serem líderes. Você ensina líderes a serem líderes, líderes de líderes. Liderança é um conceito muito bacana, mas liderança servidora tem a ver com imitar Jesus, que é a nossa obrigação. Por isso, o outro grande fruto tem a ver com o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. E o terceiro fruto, no caso, nós estamos falando de educação por princípios, tem a ver com a sua capacidade científica de aprender e de ensinar. Ou seja, erudição acadêmica. Então eu quero compartilhar com vocês esses ensinamentos. E quem quiser se aprofundar, existe a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. E com certeza, como estamos falando da Escola Bíblica Dominical, se nós temos no mundo secular escolas preocupadas em ensinar os princípios cristãos, quiçá os processos de educação religiosa, os processos de educação cristã. Portanto, nesse nosso encontro, o meu objetivo era fazer com que você pudesse refletir sobre o desafio de encarar a realidade, porque nós precisamos ensinar as pessoas a perceberem o que está acontecendo à sua volta. Como segundo desafio, identificar o sentimento que as pessoas têm. Terceiro desafio, ajudá-los a eliminar o medo. E já sabemos como. Quarto desafio, é o seu desafio técnico, didático e pedagógico, de organizar esse processo educativo
por princípios cristãos. Que a gente possa vivenciar nos nossos ambientes de aprendizagem cada vez mais um lugar bom para que as pessoas possam viver aquelas emoções do tipo, compreendi, agora entendi. E assim nós teremos pessoas com capacidade de aprender, com aprendizado do saber pensar, saber refletir. E com essa capacidade de movimento cerebral, capacidade essa que você vai desenvolver com a sua metodologia, conseguirmos que as pessoas saibam viver o seu dia a dia, semeando e colhendo, com autogoverno, autocontrole, com o princípio da aliança, da união, com o respeito à individualidade, o autoconhecimento e respeitando a individualidade do outro, com o saber cuidar, o ethos que cuida, a questão da mordomia, caráter e tudo isso na soberania de Deus. Porque a doença pode vir, mas Deus é Deus. Seja lá o que for, Deus é Deus.